Você quer aprender a calcular o limite do financiamento do FIES? Você quer aprender o que é comprometimento de renda? Nesse vídeo a gente vai estar explicando tudo isso para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de estar falando sobre o FIES, eu gostaria de ajudar você com a sua aprovação na faculdade. Sabia que a maioria das pessoas consegue aprovação por ter um bom desempenho em matemática e para isso não é difícil, você simplesmente precisa entender os macetes e as estratégias da prova de matemática. Tem muitas contas que você não precisa fazer na prova, basta você analisar e ver quando que você precisa fazer uma conta e quando você não precisa. Assim você consegue economizar muito tempo e dificultar muito o seu erro, facilitar muito a sua prova. Então, se você está interessado, quer ficar mais perto da aprovação com uma boa nota em matemática, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book. Lá eu coloquei todas essas dicas e todas as estratégias para você com um preço super acessível. Então, pessoal, o FIES ele gera muita confusão, porque muitas pessoas acham que é simples conseguir o financiamento de 100%, mas não sabem quais são os critérios para você conseguir ou não o seu 100% de financiamento, conseguir o financiamento total. Para você conseguir o financiamento total, você precisa primeiramente entender o que é comprometimento de renda. O comprometimento de renda é o quanto que a sua renda ela fica comprometida com a mensalidade do seu curso. Então, por exemplo, se a mensalidade é R$10.000, o quanto que a sua renda vai ficar comprometida com essa mensalidade. Então, basicamente, você precisa entender isso e como calcular isso. Então, agora eu vou explicar para você um pouco sobre a porcentagem de financiamento e sobre como calcular o comprometimento de renda. Então vamos lá, primeiramente para a gente calcular aí o percentual de financiamento ou para a gente ter uma noção de qual que é o percentual máximo de financiamento para cada contexto, para cada característica de estudante. Então a gente vai dar uma analisada aí nessa questão do FIES. Primeiramente, para estudantes com renda familiar mensal bruta de até 10 salários mínimos, ou seja, você soma todas as rendas da casa e você vê se ela se encaixa até 10 salários mínimos. Lembrando que você tem que consultar qual que é o salário mínimo vigente, no momento é R$1.100, então você multiplica esse valor por 10. Então vamos lá. A primeira característica, você consegue até 100% de financiamento, ou seja, até um financiamento máximo, quando o percentual de comprometimento de renda for igual ou superior a 60%. Ou seja, se você tem mais de 10 salários mínimos brutos somados e tem um comprometimento de renda superior a 60%, você pode conseguir 100% de financiamento. Caso o seu comprometimento de renda for igual ou superior a 40% e menor que 60%, você pode conseguir até 75% de financiamento. Então, até 75% de financiamento quando o comprometimento de renda for igual ou superior a 40% e menor que 60%. E também pode conseguir até 50% de financiamento do FIES, lembrando que 50% de financiamento no FIES é o mínimo de financiamento que você consegue, então você não pode financiar menos que 50% quando o seu comprometimento de renda for igual ou superior a 20% e menor que 40%. Então, se o seu comprometimento de renda ficar entre 20% e 40%, você consegue 50% de financiamento no FIES. Caso a sua renda familiar mensal bruta for maior que 10 salários mínimos e menor ou igual a 15 salários mínimos, você pode conseguir até 75% de financiamento quando o percentual de comprometimento de renda for igual ou superior a 40%. Então, se o seu comprometimento de renda for igual ou superior a 40%, você pode conseguir até 75% de financiamento. Nesse contexto de 10 a 15 salários mínimos brutos somados, você não consegue 100% de financiamento no FIES. E também, você pode conseguir 50% de financiamento quando o percentual de comprometimento de renda familiar mensal bruta com os encargos educacionais for igual ou superior a 20% e menor que 40%. Ou seja, então se o seu comprometimento de renda ficar entre 20% e 40%, você pode conseguir 50% de financiamento no FIES, quando você tem uma renda mensal bruta entre 10 e 15 salários mínimos. E para casos de estudantes, onde você tem uma renda mensal bruta maior que 15 salários mínimos e menor ou igual a 20 salários mínimos, que é o limite máximo para você conseguir
financiamento no FIES, você pode conseguir 50% de financiamento apenas quando o percentual de comprometimento de renda familiar mensal bruta per capita com os encargos educacionais for igual ou superior a 20%. Então se você tiver um comprometimento de renda superior a 20%, destacando também que esse é o comprometimento mínimo, se você tiver um comprometimento de renda inferior a 20%, você não consegue FIES. Então, tendo um comprometimento de renda igual ou superior a 20%, você consegue 50% de financiamento, quando a sua renda mensal bruta é igual a 15 ou menor que 20 salários mínimos. Então, para você conseguir calcular o comprometimento de renda, é bem simples. Como que você faz? Primeiramente, você tem que dividir o valor da mensalidade com desconto. Então, se você tiver, por exemplo, um desconto do ProUni, você vai pegar esse valor, vai descontar e você vai utilizar esse valor da mensalidade com desconto. Você vai pegar esse valor da mensalidade com desconto e vai dividir pela renda bruta mensal per capita, tá? Então, se a renda per capita for um valor X, você vai dividir por X e depois você vai multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? Porque é porcentagem. Então, por isso você multiplica por 100. Então, exemplo 1. A mensalidade é de R$5.000 e a renda bruta mensal per capita, lembrando que é renda per capita. Se você não sabe o que é renda per capita, eu vou deixar um link na descrição ensinando como calcular a renda per capita, mas de um modo geral, você soma todas as rendas da casa e divide pelo número de pessoas, então é renda bruta mensal per capita. Nesse caso é R$1.900, então tu pega 5.000 e divide por 1.900. 5.000 dividido por 1.900 fica 263%. Então, nesse exemplo 1 aqui, o nosso comprometimento de renda é de 263%. No exemplo 2, a gente tem uma mensalidade de R$1.000 e a renda bruta mensal per capita é de 2.100. Então a gente pega o 1.000 e divide por 2.100. Isso vai dar um comprometimento de renda de 47%. O comprometimento de renda é basicamente o quanto a tua renda per capita fica comprometida com o FIES. Então, por exemplo, aqui no caso ele tem uma renda per capita de R$2.000, R$1.000 é quase metade de 2.000, por isso que a gente tem quase metade de comprometimento de renda. Então, basicamente, o comprometimento é o quanto que a sua renda fica comprometida com aquele determinado financiamento, no nosso caso com o determinado FIES. E aqui no limite de financiamento, basicamente a gente utiliza aqueles dados que a gente utilizou no início. Por exemplo, no exemplo 1, a gente tem uma renda bruta mensal de R$9.500. Por quê? Porque era aqui, ó, era um salário de R$1.900 per capita, no caso era uma renda bruta mensal per capita de 1.900 e são 5 pessoas, então 5 vezes 1.900 dá 9.500. E era um comprometimento de renda de 263%. Então o salário ele é inferior a 10 salários mínimos brutos e o comprometimento é maior que 60%. Logo, ele vai ter um limite de 100%. Por quê? Vamos voltar lá no início. Observe o seguinte, é uma renda bruta mensal menor que 10 e o comprometimento de renda, que era de 200 e poucos por cento, é maior que 60%. Portanto, ele pode conseguir sim 100% de financiamento. No outro exemplo, a renda bruta mensal de 8.400, no caso aqui era uma renda bruta mensal de 2.100 e a gente tem aqui 4 pessoas, então 2.100 vezes 4, 8.400 e o comprometimento de renda era de 47%. Então também é uma renda bruta menor que 10 e o comprometimento de renda ele é menor que 60%. Então quando é menor que 60% ele pode conseguir até 75% de financiamento. Então basicamente é assim que a gente utiliza. O comprometimento de renda é o quanto que a sua renda está comprometida com o programa, com o financiamento, com a mensalidade e basicamente você calcula o comprometimento pegando o valor da mensalidade com desconto, divide pela sua renda per capita bruta, então renda bruta per capita, que é a soma de todas as rendas, dividido pelo número de pessoas, e depois que você tem o comprometimento, você pega a renda bruta mensal, que é toda a soma, e vê quanto de porcento que você pode conseguir. Então é basicamente isso, pessoal. Dessa forma você pode entender, você pode calcular qual que é o seu percentual máximo de financiamento no FIES e também entender como que é feito, como é calculado o comprometimento de renda. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.